Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Palmeiras, dono do maior investimento na história do futebol brasileiro com reforços, completou 8 torneios consecutivos sem título? A última conquista, Campeonato Paulista de 2024. Desde então foram outros 3 torneios na temporada passada e mais 5 competições em 2025. Desses 8 torneios sem taça, Palmeiras foi vice-campeão em 4. Campeonato Brasileiro de 24 e 25, Campeonato Paulista de 25 e Libertadores de 2025. Se a gente for analisar os anos de 2024 e 2025, em 2 anos, 10 torneios disputados e uma única taça. Isso porque antes da conquista do Campeonato Paulista do ano passado, o Palmeiras também já havia perdido a Supercopa do Brasil. O mais maluco dessa história toda é que, apesar do fracasso recente nas competições, Abel Ferreira colocou a culpa na falta de investimento. Treinador português disse, abre aspas, somos uma equipe que tem menos recursos do que outras, mas pela sua organização, pela valorização do elenco e pela estrutura, conseguimos competir com muito menos recursos e conseguimos lutar por títulos. Abel, você não tem menos recursos do que ninguém. Só o Flamengo é mais rico que o Palmeiras hoje, mas o Flamengo investiu 300 milhões de reais em contratações de reforços no ano. O Palmeiras gastou 703 milhões de reais. Esse discurso de que o Palmeiras é um pobre coitado não existe há bastante tempo, por mérito do próprio Palmeiras. O Verdão deve ultrapassar a arrecadação de 1,5 bilhão de reais nessa temporada. Só para completar, o Abel também afirmou na entrevista coletiva depois da vitória contra o Ceará, que rebaixou o vovô, que o seu salário de 3 milhões de reais, dito pela imprensa, não é real. E que os bônus que eu citei na semana passada em relação a títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores não existem. Eu posso assegurar que o salário de 3 milhões de reais foi divulgado e revelado por pessoas do staff do Abel Ferreira, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sobre os prêmios, informação que eu consegui com uma pessoa do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, vale a lembrança de que o COF tem acesso a todos os contratos no Palmeiras. E o Abel, que é mestre em dizer que não falou, foi o mesmo que havia assegurado que nunca tinha se acertado com a Al-Sadd. Tanto se acertou que o Palmeiras, para não ser punido na FIFA, precisou fazer um acordo com o time Qatari. O Abel que precisa melhorar bastante dentro e fora de campo. Preciso falar agora sobre o Palmeiras, que vai buscar 5 reforços na primeira janela de transferências de 2026. Verdão, que investiu 703 milhões de reais em contratação de atletas, foram 12 reforços ao longo desse ano, nunca o Palmeiras havia investido tanto. E o fato de não ter conquistado qualquer título em 2025 obriga o Palmeiras a ser mais assertivo para a próxima temporada. Dos 5 reforços, um deve ser zagueiro. Palmeiras quer, por exemplo, o Vitão e segue observando a situação do Nino. Importante dizer que esse zagueiro será contratado mesmo com a confirmação de que Bruno Fux permanece no Allianz Parque. A avaliação é de que Murilo e Gustavo Gomes já não têm jogado no mesmo nível de outros tempos. Palmeiras busca um primeiro volante, até porque entende que Aníbal Moreno e Emi Martínez decepcionaram, especialmente na reta final da temporada. Se pintar proposta pelo Aníbal ou pelo Emi Martínez, a tendência é que o Palmeiras faça negócio. Um camisa 10 também está na mira do Palmeiras. Verdão entende que Rafael Veiga não consegue mais jogar como em outros tempos e o Maurício, que foi contratado para substituí-lo, para suceder o Veiga, ainda alterna altos e baixos. Para completar, o Palmeiras vai buscar mais 2 atacantes, mas não definiu se vem um centroavante ou se vem só 2 jogadores de lado. Preciso lembrar para vocês que o Palmeiras, para cumprir sua projeção orçamentária de 2026, vai precisar vender 400 milhões de reais com atletas. Então a tendência é que o Palmeiras até perca um ou outro titular para alcançar esses 400 milhões de reais. O Alan, jogador recém-promovido da base e que teve papel importante nessa reta final de temporada, pode acabar negociado. Ele tem chamado a atenção especialmente de clubes ingleses. Então, eventualmente, com a saída do Alan, o Palmeiras pode precisar de 2 pontas. A interpretação do Palmeiras é que falta jogador decisivo, daquele que põe a bola debaixo do braço e resolve nos momentos mais importantes. Rafael Faria, boa noite, Nicola. Por que o Palmeiras vendeu o Vitão e contratou o Bagre do Mikael? Agora querem o Vitão de volta e o Inter vai enfiar a faca, que loucura. Rafa, vamos lá. Eram outros tempos, né? A verdade é que o Abel não deu muita moral pro Vitão, entendia que ele não seria
lá essas coisas, e a venda para o Shakhtar até acabou sendo importante. O tempo passou, o Vitão veio para o Brasil, foi bem no Internacional, teve proposta de 10 milhões de euros do Flamengo na metade do ano, o Internacional rejeitou. Agora o Inter é quem está com um enorme problema, porque se não vender o Vitão em janeiro, o Internacional vai correr enorme risco de perder o Vitão de graça. Ele ficaria até dezembro do ano que vem e sairia sem garantir qualquer centavo ao Colorado, tá? Hoje o Palmeiras, o Flamengo querem muito o Vitão, mas você tem razão, né? O problema é perder o Vitão relativamente barato, o Vitão se transformar num baita zagueiro e você contratar o Mikael por 30 milhões de reais. Aí fica meio que injustificável. William Gonçalves, Nicola, esse menino Larson do Palmeiras parece ser bom de bola. O Palmeiras precisa de volante urgente. Alguma informação do Verdão em relação à contratação? Concordo com você sobre volante, tá? Primeiro, os volantes do Palmeiras foram uma grande decepção. O Aníbal caiu demais e o Emi Martínez nunca se mostrou bom jogador, né? O Emi custou 47 milhões de reais, tá? O Ellerson Camargo, vendas de Alan, Luigi, Jai, Aníbal e Mikael vão ficar muito longe dessa meta orçamentária. Cara, o Alan certamente vai ser o cara que vai valer bastante dinheiro para a próxima temporada. É possível que o Palmeiras consiga mais do que 100 milhões, talvez uns 130, 140 milhões. É inclusive a pergunta do Brasil, gol de placa. Se o Alan tem propostas para deixar o Palmeiras. Especularam que ele pode ir para o Newcastle. Mandei mensagem para o Pitombeira, que não respondeu, tá? Mas você citou, né, o Ellerson? Alan, Luigi, Giai, Aníbal e Mikael. Cara, o Mikael você não vai conseguir mais do que... O Palmeiras pagou 30, certamente não consegue mais do que 20 hoje, né? O Aníbal você vai conseguir no máximo 50, mais 50 do Giai, estamos falando de 120. Não bate, não vai bater os 400, não. William Fernando, boa noite, Nicola. Na última terça, na Rádio Craque Neto, um setorista do Palmeiras avisou que tem racha no grupo do Palmeiras causado por Andréas e Aníbal Moreno. Procede essa informação? Essa foi uma das especulações da semana, né? Eu confesso que não consegui confirmar, até por isso nem falei nada, tá? A informação que correu nas redes sociais dava conta de que a relação do Aníbal com o elenco não era boa por conta de um desgaste natural do dia a dia, e a questão com o Andréas envolvia seu salário, o fato dele chegar com um salário muito maior do que todos os outros. A informação que eu tenho é de que o Andréas está entre os jogadores mais bem pagos do Palmeiras, na primeira fileira, mas ele não ganha muito mais que os outros, ele ganha na mesma casa do que os principais jogadores do Palmeiras. Tentei confirmar com duas pessoas diferentes do Palmeiras, era natural que elas negassem, mas não sei se isso faria sentido. O que dá para cravar é que o Aníbal pode sair, até porque não conseguiu desempenhar bem nessa reta final de temporada. Ronaldo Silva, salve Nicola, esse zagueiro que o Palmeiras contratou do Nacional é bom, porque, meu Deus, para buscar apostas. O Palmeiras errou a mão nas contratações dessa temporada, essa é a grande verdade. Foram 703 milhões de reais em 12 reforços, desses 12, só 4 foram titulares na final da Libertadores. Hora de falar sobre o Palmeiras, que se tornou o vice-campeão com mais pontos da história do Campeonato Brasileiro e também o campeão do retorno. Nicola, Palmeiras não venceu títulos na temporada, verdade. Foi vice-campeão paulista, foi vice-campeão da Libertadores, foi vice-campeão brasileiro. Mas o retorno do Campeonato Nacional terminou com o Palmeiras na liderança. Palmeiras e Fluminense ficaram com 37 pontos, mesmo número de vitórias. Palmeiras leva vantagem no saldo de gols, 23 gols de saldo para o Palmeiras, 13 gols de saldo para o Flu. Tudo porque o Verdão venceu de virada o Ceará por 3-1 no Castelão. Gols de Facundo Torres, Flaco Lopes e Ramon Sosa. Palmeiras que só volta a jogar em 2026 com uma pequena reformulação do elenco, entrou para a história como vice-campeão com mais pontos no Campeonato Brasileiro por pontos corridos em 20 clubes. Foram 76 pontos conquistados, só 3 a menos do que o campeão Flamengo. Até então, o vice-campeão com mais pontos era o Santos, de Jorge Sampaoli, que em 2019 havia feito 74 pontos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.